Deus tem nos abençoado. Amém? Diz assim: foi por Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e que ressuscitou dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, e de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu a casa de cheiro de unguento. Então do seu discípulo Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de trair, disse: por que não vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que ressuscitara dos mortos. Amém? Podeis assentar. Um gesto de gratidão. Podemos assim intitular esta mensagem: um gesto de gratidão. Deus espera dos seus filhos um gesto de gratidão. Tens tu falado nesse dia já? Temos falado muito obrigado, Jesus. Orado pela refeição, agradecido a Deus pelo pão de cada dia, agradecido a Deus pela vestimenta, pelo calçado. Não tem ninguém descalço aqui nessa noite, né? Todo mundo está calçado. E também não tem ninguém aqui, não estou vendo ninguém com a sandália, né? Antigamente, usar a havaiana, né? Não era tão bom assim, né? Mas hoje a havaiana é chique, né? A havaiana é chique. Amém? E eu vivi uma época que a havaiana, a gente ainda camentava ela com romona ainda, né? Amém? Pelas dificuldades que passávamos. Mas Deus quer que nós venhamos ser gratos a Ele por todos os seus benefícios, pela vida, pela saúde, pelo alimento, pela vestimenta e principalmente pela nossa salvação. Como escreve o salmista no seu salmo de número 103: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Faça uma reflexão agora dos benefícios que o Senhor tem feito pela sua vida. Já foi falado aqui nesta noite dos livramentos. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é quem nos leva em segurança para o nosso trabalho e nos traz em segurança. Nos livra dos acidentes, nos livra da bala perdida, nos livra de tantas coisas. E muitas das vezes nós abrimos a boca para reclamarmos, para murmurarmos. E esquecemos que, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós teríamos sido engolidos, vivos. Assim também dizia outro salmista: agora diga, Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando o faraó vieram em nossa direção, teríamos sido mortos ante o mar vermelho. Mas o Senhor abriu o mar vermelho, nós passamos em pés enxutos, e do outro lado cantamos o hino da vitória. É Deus que faz isso em nossas vidas.
Deus está do nosso lado. E nós vemos aqui Maria. Alguns dizem que Maria Madalena, mas o texto deixa bem claro que era Maria, irmã de Lázaro. Irmã de Lázaro. Porque ali estava presente Maria, estava presente Marta, estava presente aquele que havia morrido. Mas que Jesus tinha o ressuscitado, que era Lázaro, o amigo de Jesus. O amigo de Jesus. Porque a Bíblia diz que quando Jesus chegou no sepulcro de Lázaro, a Bíblia deixa bem clara que Jesus chorou. Um choro meramente humano, de alguém que gostava de outra pessoa. Porque quando nós gostamos de uma pessoa, quando nós chegamos no velório, a gente chora também, junto com os familiares. Mas naquele momento ali, Jesus também expressa o seu poder divino, a sua autoridade, e quando Jesus brada ali no sepulcro de Lázaro, depois de 4 dias que ele havia morrido, Lázaro ressuscita e sai para fora, como assim João escreve no seu evangelho. Foi o único evangelista, ou o único apóstolo, que escreveu este acontecimento da ressurreição de Lázaro. E eu venho a crer que nesta noite, aqui que menciona, eu creio que aquele dia ali era noite, estava ali uma ceia posta, um gesto de gratidão, pelo milagre, porque quando nós recebemos algo, eu estou sempre falando isso aqui na igreja, que nós devemos fazer um culto de ação de graça. Agora Marta, Maria e também Lázaro faz um culto de ação de graça. Uma ceia ali, convida os amigos, convida os parentes, convida Jesus, os seus apóstolos, os seus discípulos, e ali vêm eles todos para a casa de Marta e Maria, e também de Lázaro. E ali estava aquela festa ali, muita comida, muita bebida, e ali uma festa maravilhosa de gratidão pela ressurreição de Lázaro. Isso eu estou vendo a crer. Amém? Estou vendo a crer que eles estavam fazendo um culto de ação de graça, um culto de agradecimento. Você tem feito o culto de agradecimento quando o Senhor te beneficia com alguma coisa? Amém? Faça um culto de ação de graça. Chame os amigos, chame os parentes, chame todo mundo, festeja, alegra. Como aquela mulher ali que perdeu a dracma, depois que ela achou a sua dracma, a moeda que ela tinha tanta estima por aquela moeda, ela chamou os vizinhos, chamou os parentes, diz: venha, alegremos-nos comigo, porque eu achei a minha moeda, a minha dracma que estava perdida. O que é isso? É forma de gratidão, de nós agradecermos a Deus. E hoje, nesse culto, nós estamos aqui para cultuar ao Senhor e para agradecer a Deus. E para pedir ao Senhor também que o Senhor continue nos abençoando. Que tenhamos uma semana de vitória e de bênção. Hoje é o primeiro dia da semana. E Deus espera dos seus filhos gratidão. Maria trouxe uma oferta para Jesus. Maria, ela trouxe uma oferta para Jesus. E a sua oferta foi um nardo puro. Um nardo puro. Ela comprou o melhor que tinha no mercado para oferecer-se a Jesus. Uma adoração sincera. Ela veio com um coração sincero para oferecer uma oferta ao Senhor. Como que você veio nessa noite? Como é que eu vim aqui nesta noite? Viemos para adorar o Senhor. Subimos para a casa do Senhor para prestar um culto ao Senhor. E o que nós trouxemos foi o melhor para Deus? O melhor do nosso culto? O melhor da nossa vestimenta? Vestimos o melhor que nós tínhamos no guarda-roupa para prestar um culto ao Senhor? Lá no interior do Goiás nós dizemos a roupa de ver Deus. Uma roupa especial. Esse terno aqui, os irmãos vão ver, eu raramente, é o culto de Santa Ceia que eu uso ele. Né? Já tem 11 anos que eu tenho esse terno, ainda está novo. Mas é o terno é exclusivista. É o terno de vir para o dia da Santa Ceia. Eu estou usando ele aqui hoje como exceção. Mas é o terno do dia da Santa Ceia. Melhor se apresentar diante de Deus, né? Olha o sapato do pastor Charles. Que coisa bonita. O melhor sapato.
a melhor veste, o melhor penteado. As irmãs aí fazem o chapinha de domingo, né? Para vir para o culto, aquela maravilha, o melhor penteado para cultuar o nome do Senhor. E não pensa que Deus não agrada disso, não. Deus se agrada disso, irmão. Deus lá do céu diz: o meu filho está fazendo o melhor para estar na minha presença. Deus se agrada disso. E Deus quer isso. Amém? Deus, Ele quer isso de nós. Uma adoração sincera. Uma oferta de gratidão pela salvação. Eu creio que o especial de Maria ali, é claro que era pela ressurreição do seu irmão, mas o especial ali pela salvação. Como até mesmo exprime o salmista no seu Salmo de número 103, é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades. Então Maria, ela faz aqui por uma questão de agradecimento pela salvação. Quando nós orarmos, devemos dizer: graças te dou, Senhor, porque não foi eu que te escolhi, mas foi o Senhor que me escolheu para herdar a vida eterna, para ter o direito de vida eterna. Graças te dou, Senhor, pela minha salvação. E ali foi um ato sincero. Ela chega, ela pega aquele nardo puro e joga sobre as cabeças de Jesus, sobre as vestes de Jesus, sobre o corpo de Jesus. E aquela especiaria vai descendo o corpo de Jesus, até chegar aos pés de Jesus. E ali, quando chega aos pés de Jesus, ela faz mais um gesto. Ela pega os seus próprios cabelos e começa a enxugar os pés do mestre. Um gesto de amor, um gesto de gratidão, de adoração a Jesus. E Maria era aquela que estava sempre aos pés de Jesus. Outros episódios nós vemos Jesus na casa de Marta e Maria. Maria estava nos pés de Jesus para aprender com Jesus. Está passando dificuldade, meu querido? Está passando problemas? Vá para os pés de Jesus. Desça nos pés de Jesus em adoração. A Bíblia diz que Ana se prostrou diante dos pés do sacerdote Eli, e Ana chorava. E Deus conhecia o coração de Ana. Desça no pó. A Bíblia diz lá em Lamentações capítulo 3, lança-se no pó, coloca a sua boca no pó, porque pode haver que haja ainda esperança. Lança-se na presença do Senhor, em adoração a Deus. Deus está faltando, Deus tem muito problema, Deus, os inimigos estão lá fora, mas o Senhor é que peleja pela minha vida, pela minha família, pela minha casa. Amém? Deus é o Deus maravilhoso, Deus que faz maravilhas em nossas vidas. Ela não se preocupou com o que os outros iriam falar. Ela estava ali para adorar. Outros estavam ali somente para comer. Comer o que era servido ali na mesa. Outros para criticar. Que ela foi criticada o gesto dela. Judas criticou rapidamente. Judas que não tinha o seu coração voltado à adoração. Porque o texto deixa bem claro que Judas era um dos 12. E Judas era aquele que roubava Jesus. Ele era ladrão. Quando a Bíblia menciona aqui que Judas metia a mão na bolsa, né? Naquela época ali Jesus, ele tinha o seu tesoureiro que andava junto com ele. Porque a obra do Senhor sempre teve a organização. E Jesus, entre os 12, Jesus organizou: você vai cuidar da bolsa, das ofertas, das pessoas que for dando oferta. Você vai cuidar daquilo que nós recebemos de oferta. E Judas, a Bíblia diz que ele metia a mão no bolso, da bolsa. Ele roubava. E era aquele que havia de trair Jesus. E ele vendo aquilo, ele ficou escandalizado. Irmãos, tem muitas pessoas que ficam escandalizadas na nossa forma de adorar a Deus. Escandalizam quando nós falamos língua estranha, quando nós profetizamos, quando nós fazemos gestos, quando nós louvamos o nome do Senhor. Irmãos, não olha para aquele que está do seu lado te criticando. Ou até mesmo no trabalho, aonde quer que nós estejamos. Muitas críticas vêm sobre nossas vidas.
mas nós precisamos passar por cima de todas as críticas. Passar por cima de todas as pedradas. Pega as pedras e faça um alicerce para a sua vida. Pega essas pedras e faça para um exemplo para a sua vida. Para que você possa, lá na frente, cantar o hino da vitória. Passa por cima. E Jesus podia muito bem pegar esse nardo e vender por 300 dinheiro e dar aos pobres. Aí Jesus, vendo aquela situação, disse: olha, os pobres vocês sempre têm convosco, mas a mim vocês vão ter por poucos dias. Esta mulher fez um gesto preparando-me para o dia do meu sepultamento. Foi um gesto grandioso que aquela mulher fez. E ela se preparou, como já falei. Ela se preparou tudo para aquele momento. Tinha tudo no cronograma dela, como ia acontecer, como ia fazer. O melhor perfume, o melhor gesto. A oportunidade, ela criou a oportunidade para estar ali. Como nós também criamos uma oportunidade para estar aqui nesta noite. Dizemos: iremos para a casa do Senhor. E viemos com alegria, como diz o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 84 diz: vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Melhor estar nos átrios do que em qualquer outro lugar. O átrio fala na entrada do templo, para estar na presença do Senhor. Ele sentia-se bem só de estar entrando no templo. Adoração ao Senhor. A Bíblia diz que quando Israel subia, tem o salmo dos degraus. Quando Israel subia para a casa do Senhor, cada degrau que Israel subia, eles cantavam um salmo de gratidão a Deus. Ia subindo degrau por degrau e fazendo poemas de gratidão a Deus, louvando o nome do Senhor Jesus, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Israel fazia isso. E da mesma forma, meus queridos, quando nós estivermos vindo para a casa do Senhor, viemos cantando, jubilando na presença do Senhor, o coração desejoso, como que vai ser a mensagem, como que vai ser o louvor. Eu estou aqui preparado com o meu CD para louvar o Senhor, eu estou preparado com a mensagem para testemunhar, eu estou preparado até mesmo para pregar. Ou seja, eu quero fazer algo para surpreender o meu mestre nesta noite. Eu quero fazer algo que venha lá do meu íntimo, lá do meu coração, um gesto de louvor e de gratidão. Amém? Um gesto de louvor e gratidão do conjunto das irmãs. Que as irmãs tenham isso em mente. Vamos ensaiar. Para que ensaiar? É para fazer o melhor para Deus. As irmãs vêm cá, cantam 1 hora antes do culto e depois canta de novo. Porque ensaiaram para fazer o melhor para Deus. E Deus quer isso de nós. Deus espera isto do seu povo. E Maria surpreendeu a todos que estavam naquela festa. Ela veio e ofereceu o melhor para Deus. Ela veio e ornou a Jesus com aquele vinho, com aquele perfume tão raro. E Jesus se agradou. E nessa noite também Jesus se agrada daqueles que vieram com um coração sincero. Deus se agrada do culto prestado a Ele. A Bíblia diz que neste momento há uma escada posta entre o céu e a terra, colocada por Deus, onde os anjos de Deus sobem e descem. Assim foi a visão de Jacó, quando ele dormia naquele local, e ele teve esse sonho, essa visão, onde os anjos de Deus subiam e desciam. E ele, acordando daquele sonho, ele disse: este não é outro lugar senão a casa de Deus, onde os anjos de Deus sobem e os anjos de Deus descem. E eu venho a crer que os anjos, nesta noite, eles fazem aqui um relatório, dizendo o comportamento do pastor Hélio como foi, o comportamento do pastor Charles como foi, o comportamento de cada irmão como foi, e leva diante de Deus, diz: aqui está o relatório, aqui está a adoração do teu filho, aqui está a lágrima, e o anjo ali coloca diante do altar do Senhor, e Deus diz assim: agora eu recebo
Eu recebo a adoração do meu filho, eu recebo a lágrima chorada, eu recebo o clamor clamado naquele momento ali, porque as nossas orações, quando é feita com quebrantamento, com um coração sincero, a Bíblia diz que não desprezará Deus. A oração passa os tetos, passa as nuvens, passa o céu dos céus, como assim a Bíblia menciona, e chega diante do altar de Deus, e Deus recebe, e Deus não imediatamente diz, agora volta anjo, e entrega a bênção para o meu filho. O inimigo pode até tentar impedir a bênção chegar, como tentou impedir a bênção chegar, a resposta chegar para Daniel. Mas o Senhor vai dar ordem no tempo certo, no momento certo. Quando você pensar, não aguento mais, a resposta chega, a resposta vem, e vai ser grande festa e alegria. Amém? Há um tempo determinado de Deus, e Deus somente quer um gesto de gratidão. Louvemos ao Senhor com júbilo, com alegria, com singeleza de coração. Festejemos ao Senhor. O povo de Deus é o povo mais alegre. Hoje de manhã nós falamos aqui do rei Davi. Era rei. Mas depois de uma peleja, de uma batalha, lá vem Davi todo alegre, dançando, salmodiando na presença do Senhor nosso Deus. Ele não importou o que os outros iam falar, mas ele louvou, ele glorificou o nome do Senhor Jesus. Miriam, depois que a travessia do Mar Vermelho, ela também se expressou ali em dança, em gestos de gratidão a Deus, em louvor a Deus. E Deus quer isso, meus queridos. Deus quer isso. E aquilo que nós prometemos ao Senhor, iremos cumprir. Porque assim a palavra do Senhor nos diz, quando nós fizermos um voto, Eclesiastes, e é um voto de louvor, de gratidão. Quando nós fizermos um voto, não sejamos tardios em cumprir os nossos votos feitos ao Senhor nosso Deus. Porque Deus não se agrada daquele que vota e não cumpre. Viu? Mas que sejamos cautelosos na questão de nós fazermos um voto ao Senhor. Quando nós fizermos um voto, que nós venhamos cumprir. Senhor, eu faço um voto. Quando eu for abençoado, eu vou fazer isso e isso pela sua obra. Quando eu for abençoado pelo meu veículo, eu vou carregar todos os irmãos da igreja com uma maior alegria. Quando eu for abençoado, Senhor, eu prometo, Senhor, fazer isso e aquilo. Então, quando aplicar seu coração em um voto, cumpra o seu voto. Não sei o que Maria fez, mas ela veio como um voto de gratidão a Deus. Um voto de adoração a Deus. Gratidão por tudo quanto o Senhor fez em sua vida. Jesus se agradou daquele gesto de Maria, porque ele ofereceu o melhor para Deus, o melhor culto, o melhor do seu tempo. Enfim, a sua melhor oferta. E a oferta não fala somente da questão monetária. Quando é passada a salva, colocamos ali a nossa oferta. Não, a oferta está falando do nosso culto ao Senhor. De um culto ao Senhor nosso Deus. Aqui, nessa noite aqui, quem colocou a oferta lá na salva foi questão monetária. Mas todo aqui mesmo, aquele que não tinha questão monetária, pôde ofertar aqui nesta noite. E Deus recebeu da mesma forma. Deus recebeu da mesma forma a nossa oferta. A oferta não é só dinheiro. A oferta exige também o nosso tempo. Um tempo para estarmos ofertando ao Senhor de oração, de consagração, de leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Um tempo para evangelizarmos, um tempo para fazermos a obra do Senhor nosso Deus. Aqui nos domingos aqui tem os irmãos escalados que estão aí ofertando um tempo para limpar a igreja do Senhor, a casa do Senhor, né? O patrimônio do Senhor nosso Deus. Estão aí cuidando, aqui o irmão está aqui gravando agora a mensagem, para que amanhã outras pessoas possam ouvir. Estão aí mexendo no som, preocupados com o som da igreja. Ou seja, isso é uma oferta ao Senhor nosso Deus, uma ocupação.
na obra do Senhor nosso Deus, ou seja, gastarmos o nosso tempo. E bobo é aquele que pensa que está gastando a sua juventude, que está gastando o seu tempo na presença do Senhor, está desperdiçando com este mundo. Meus queridos, que nós venhamos gastar toda a nossa força, tudo que nós temos de melhor para Deus, a nossa inteligência, porque Deus nos dá inteligência para a obra do Senhor nosso Deus. Tem pessoas capacitadas, e aqueles que não são ainda, Deus capacita. Deus capacita para fazer a sua obra. Mas quando Deus nos usar, quando Deus nos abençoar, que sejamos gratos e louvado seja o nome do Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por esta igreja. E por isso estamos alegres. Ou seja, a honra e a glória tem que ser dada unicamente ao nome do Senhor nosso Deus. Hoje falamos aqui de manhã sobre a oferta de Abel. Abel deu o melhor para Deus. Jesus estava ali no templo ou na sinagoga e de repente ali o pessoal ia passando diante do ofertário e ia jogando as suas ofertas. E Jesus vinha com os seus discípulos, parou de frente ao ofertário. Não vou falar outro nome porque eu não consigo falar. Mas é um ofertário, né? É isso mesmo, eu não vou falar não, que a língua não está. Eu sou como Moisés, a língua é pesada, né? A língua é pesada, amém? Tem palavras que não saem, só se soletrar. Então eu não vou soletrar, que eu não escrevi ela aqui, então eu não vou soletrar, amém? Então, mas um ofertário estava ali, e Jesus observando, e passou uma viúva, e pegou tudo que ela tinha e jogou naquele ofertário. Eram moedas apenas. E os discípulos, querendo saber que Jesus estava tanto olhando para aquele ofertário, ficou preocupado também. E os discípulos viram que quando ela jogou só apenas moeda. E Jesus olhou para os discípulos e esta aí foi a que mais deu. A maior oferta foi a dela. Aí os discípulos, não foi não, jogou só moedinha. Eu escutei até os barulhos. Não, Jesus está enganado. Aí Jesus, não. Jesus conhecendo o coração daquela mulher. Jesus não chamou ela, não. Jesus conhecendo o coração dela, porque ela ofertou tudo que ela tinha. O último dinheiro do pão, o último dinheiro do leite, o último dinheiro do gás. Não estou dizendo para ninguém fazer isso não, não faz isso não. Misericórdia. Tem uns pentecostais que estão dizendo que vende a geladeira, vende o carro, vende tudo e dá aqui na igreja. Eu não falo isso, porque a Bíblia não manda você vender tudo e dar aqui não. Somente aquilo que você aplicar o coração. Aquilo, porque a oferta é isso. É nós aplicarmos o coração. Sentimos o desejo voluntário de ofertar. E aquela viúva foi voluntária. Ela ofertou ao Senhor. E o seu gesto foi um gesto grandioso, porque ela ofertou de coração para a obra do Senhor nosso Deus. Tem pessoa aqui que talvez ofertou uma questão monetária alta, mas teve outros que ofertou somente a moedinha. Só que não podemos ser hipócritas. Porque muitas das vezes nós temos condições de ofertar melhor e dizemos, vou dar a ofertinha da viúva. É um mentiroso. Porque para dar a oferta da viúva, vai ter que dar a casa, o carro, vai ter que dar o último dinheiro, tudo que você tem. Porque ela só tinha aquelas moedas. Viúva não é como no Brasil aqui hoje que tem. Naquela época, viúva não tinha nada. Não tinha aposentadoria, não tinha benefício do governo, era desprezada. E muitos que ficavam viúvas, a solução era cortar o cabelo, raspar a cabeça e virar prostituta. A única solução, se não houvesse ninguém que viesse socorrer ela, um familiar, um filho mais velho, o sogro e assim por diante. Mas ela ofertou tudo o que ela tinha, um gesto de amor, um gesto de gratidão. Na Bíblia não fala se Deus proveu algo para ela, mas eu creio que o Senhor proveu algo melhor para ela depois. Deus foi generoso com ela. Deus o abençoou. Então, meus queridos, que nós venhamos dar o nosso melhor para Deus. Dar o nosso melhor para Deus. O Senhor deu vitória a Jefté, que era um grande guerreiro.
E quando ele voltava, meu querido, com júbilo, cantando com seus soldados, alegre, quem vem correndo para abraçar o pai? Sua filha. Ele não viu um jumento, ele não viu uma ovelha, ele não viu um boi, ele não viu nada. A primeira coisa que ele avistou foi sua filha, que veio correndo, avistou os soldados vindo com júbilo, ela já veio correndo para abraçar seu pai. E ele caiu em pranto e lembrou do voto: meu Deus, e agora? Vou ter que sacrificar minha filha. Os finais eu não sei o que aconteceu, mas ele teve que sacrificar. Alguém disse que ele não a matou em sacrifício. Outros falam que o sacrifício foi ela ficar isoladamente sem se casar. Mas a Bíblia fala que tinha que sacrificar, ele sacrificou. Né? Então existe a questão teológica, então nós vamos deixar mais para frente essa questão. Mas uma questão é certa, meus queridos, que nós venhamos ter cuidado. E quando ofertarmos ao Senhor, que seja o nosso melhor, um gesto de gratidão, de adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Que nós venhamos sempre para a casa do Senhor com esta preocupação. Eu irei subir ao templo do Senhor para oferecer um culto a Deus. Um culto a Deus. Esses dias até eu falava aqui na igreja, irmãos, quando vim para a igreja, não fique lá fora. Viemos para a casa do Senhor. Vamos assentar aqui e abrir a nossa boca para louvar, para glorificar e para receber a bênção do Senhor. Amém? Porque aqueles que ficam lá fora vão ficar de fora. No dia do juízo, no dia da volta do Senhor. Não vão subir, porque não tem compromisso de um louvor a Deus, de uma gratidão a Deus. Então vamos pegar o primeiro momento e estarmos aqui cantando e salmodiando o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Vamos orar ao Senhor como forma de gratidão. Amém? E neste momento, como a mensagem até mesmo foi expressa, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo seu trabalho, que você amanhã vai ter que levantar na madrugada para ir trabalhar como eu. E é interessante, irmão, que você costuma levantar 4h40, como eu levanto 4h40, aí todo dia você fica acordando nesse horário. Né? Tá domingo, você acorda 4h40. Todo dia. Eu quero dormir amanhã até mais tarde. 4h40 eu estou acordando. Né? E aquela questão, aí fica aquele reloginho biológico. Né? Todo dia aquele horário. Mas graças a Deus, porque temos o serviço. Vamos para o serviço, vamos voltar com o dinheiro do pão. Né? Com o dinheiro do alimento. Com o dinheiro para pagar as contas. Mesmo que nós não conseguimos nem ver porque é o dinheiro, mas amém. Graças a Deus. Porque temos o nosso trabalho. Graças a Deus pela saúde, graças a Deus pela minha família, graças a Deus porque o Senhor tem nos abençoado. Amém? Então vamos orar agradecendo a Deus e pedindo ao Senhor que nos dê uma semana de paz, de grandes bênçãos nesta semana. Amém?